dia a todas e a todos. Eu quero começar por cumprimentar e agradecer aos membros da organização, a APSEP, a promoção desta importante iniciativa, em especial ao professor Alberto Melo, que teve a amabilidade de nos endereçar o convite e que é o principal responsável por esta participação do Observatório das Comunidades Ciganas neste encontro. É com muito prazer que eu e o Piménio Ferreira aqui estamos. A mim, em particular, mobilizam-me 3 aspectos essenciais. Em primeiro lugar, a enorme estima e respeito que sinto pelo professor Alberto Melo e a grande admiração pelo seu percurso profissional. Em segundo lugar, também o grande interesse pelos temas da educação permanente, pelos temas em discussão neste encontro. Trabalhei 11 anos na educação e formação de adultos, 6 anos num centro de reconhecimento, validação e certificação de competências, numa associação de desenvolvimento local no norte do país, a Profi Sousa, e depois também estive 5 anos num centro Novas Oportunidades de uma escola secundária em Matosinhos, a Escola Secundária João Gonçalves de Arco. É também com bastante entusiasmo que partilho a apresentação, como disse, com o engenheiro Epiménio Ferreira. Nós pretendemos, durante estes 15 minutos, convidar-vos a refletir sobre os desafios da educação permanente para o aprofundamento da cidadania nas comunidades ciganas, bem como debater algumas propostas de intervenção com as pessoas e famílias ciganas, mas não só, com toda a população portuguesa. Quem somos? O que é o Observatório das Comunidades Ciganas? É uma unidade informal integrada no Alto Comissariado para as Migrações, que surgiu em 2015 e tem como coordenador o professor Carlos Jorge Sousa. No apoio científico às atividades desenvolvidas, existem um conjunto de conselheiros científicos que foram convidados pelo professor Carlos Jorge, um dos quais é o Piménio. Além do Piménio, existem 6 outros conselheiros, alguns nomes que vocês certamente conhecerão: a professora Maria do Rosário Carneiro, que foi deputada na Assembleia da República e que teve um papel muito importante em tornar a realidade das comunidades ciganas visível em termos políticos. Também a professora Maria José Casanova, da Universidade do Minho, a doutora Alexandra Castro, que é uma investigadora do CIES-Esqueté, em Lisboa, o professor Rogério Roca Amaro, também do Isqueté e muito relacionado com as questões do desenvolvimento local, a professora Emília Martins, da Escola Superior de Educação de Viseu, e, muito recentemente, também a doutora Silvia Gomes, que é uma jovem investigadora da Universidade do Minho, que tem trabalhado a questão da visibilidade dos grupos minoritários nos meios de comunicação social e, portanto, todas estas pessoas têm desenvolvido trabalhos importantes com as comunidades ciganas. O Observatório surge num contexto de implementação da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, fruto também de orientações europeias. Surgiu uma resolução do Conselho de Ministros em 2013 que promove uma série de eixos fundamentais que devem ser desenvolvidos para melhorar a qualidade de vida destas pessoas no nosso país. Questões como a habitação, a saúde, a educação, o emprego e formação, e ainda áreas transversais, como, por exemplo, as questões da igualdade de género, e outras são desenvolvidas nesta estratégia. O Observatório surge com o especial desafio, a especial missão de promover o conhecimento da situação real em que vivem as pessoas e famílias portuguesas ciganas. De facto, há
ainda um enorme desconhecimento e por isso é necessária uma aposta na promoção do diálogo intercultural e na aproximação entre todos os cidadãos e cidadãs portuguesas, para também tentarmos sensibilizar e desconstruir uma série de representações, mitos e estereótipos que ainda persistem na nossa sociedade e que não correspondem, as mais das vezes, àquilo que são efetivamente os modos de vida e as pessoas ciganas. O Observatório, em particular, convido-vos a consultar a nossa página na internet. Temos lá uma série de estudos reunidos que poderão ser consultados. No futuro pretendemos também aumentar este acervo bibliográfico e, para além disso, existem algumas coleções que tentamos, portanto, conhecer os trabalhos que são desenvolvidos no nosso país para promover a edição e publicação de estudos académicos que sejam pertinentes. Organizamos também diversas iniciativas e eventos e convido-vos desde já a participar na nossa próxima atividade, que vai realizar-se no Porto, no dia 24 de maio, no Teatro Rivoli, que incidirá sobre estas temáticas. Até hoje, em Portugal, vários estudos foram desenvolvidos, particularmente a partir dos anos 90, houve um aumento exponencial de teses de mestrado, doutoramento, publicações de livros, artigos científicos que incidem sobre as comunidades ciganas em várias áreas e nós gostaríamos de destacar uma pesquisa que foi efetuada pelo Observatório no ano passado, em 2015, a partir de um estudo nacional que foi financiado e editado pelo Alto Comissariado para as Migrações em 2014, em que uma das partes desse estudo consistiu no envio de inquéritos aos municípios portugueses para tentarmos obter uma estimativa do número e distribuição geográfica das pessoas ciganas no nosso país. De facto, em 2014, essa primeira edição, esse estudo obteve uma elevada taxa de não respostas. O Observatório propôs-se a aprofundar os dados e, no ano passado, conseguimos obter 100% de respostas dos municípios portugueses. Para já, os dados ainda não são públicos, brevemente serão divulgados. No entanto, apresento-vos já, para também despertar um pouco a curiosidade, este mapa que representa a cartografia da distribuição da população cigana portuguesa que reside no território nacional. Realço que existe uma concentração, um aglomerado de ciganos nos núcleos urbanos, como já era de esperar, mas também gostaria de frisar estas assimetrias que existem em termos regionais. Existe uma grande dispersão também de pessoas e famílias pelo interior do território português. Em termos de educação e de formação, apresentamos um gráfico que nos permite verificar que realmente é de notar que isto baseia-se num inquérito que foi aplicado a nível nacional a 1.599 pessoas ciganas, portanto não é uma amostra representativa, até porque não temos a certeza sobre o número total de ciganos portugueses. Estima-se que existam cerca de entre 40 mil, 60 mil, mas não há números exatos relativamente a este valor. Neste sentido, trouxemos estes gráficos para que constituam pistas de reflexão que possam também ajudar-nos a intervir e a encontrar soluções, respostas para estes públicos.
Em termos de educação e formação, as qualificações escolares e profissionais são reduzidas. Destacaria os índices de absentismo e de abandono escolar elevados no primeiro ciclo e segundo ciclos, respectivamente, uma reduzida taxa de frequência e ou conclusão do ensino secundário, uma reduzida taxa de frequência e conclusão também do ensino superior, uma participação reduzida em cursos ou ações de formação do Quadro Nacional de Qualificações, também ainda um efetivo analfabetismo e índices de iliteracia elevados. Se repararem, se fizermos o somatório do número de pessoas que têm até ao primeiro ciclo, o primeiro ciclo de escolaridade completo, a frequência do primeiro ciclo e também as pessoas que não sabem ler nem escrever, isto ultrapassa os 50% da população que foi inquirida. Em termos de dados, também destacamos aqui as diferenças que se notam em termos de género. Ainda persiste o abandono escolar mais precoce no caso das raparigas, saem mais cedo da escola do que os rapazes. A partir deste gráfico, isso é perfeitamente visível. Portanto, o sexo feminino apenas possui maiores valores, quer ao nível do não saber ler nem escrever, quer do primeiro ciclo incompleto. Em todos os outros, outras categorias, os valores dos homens são bastante superiores. Também são de notar as diferenças intergeracionais. Na sociedade portuguesa existe, já é sabido, uma fratura geracional em que os mais jovens possuem qualificações mais elevadas do que as pessoas mais velhas. O mesmo acontece nas famílias ciganas, apesar de que eu gostaria de destacar algo que me parece muito importante para a intervenção ao nível da educação permanente e para quem trabalha a área da educação e formação de adultos. Portanto, se repararmos na faixa etária entre os 20 e os 40 anos, 50 anos, ainda existe um elevado número de pessoas que não sabem ler nem escrever e os níveis de escolaridade são muito baixos nesta população adulta jovem e, portanto, será um desafio tentarmos contribuir através das intervenções desenvolvidas pela sociedade civil, pelas escolas, pelos centros de formação, tentarmos ajudar na superação destes déficits e atrasos estruturais existentes em termos de literacia, escolarização e qualificação. Há, efetivamente, desigualdades no acesso às ofertas de educação e formação de jovens e adultos e também no sucesso. É de salientar que há vários comportamentos e práticas discriminatórias no que se refere às populações ciganas, quer em contexto de aprendizagem formal, quer em outros contextos da vida, no cotidiano. E isto é muito importante que haja esta consciência que se faça alguma coisa. Há uma fraca adesão ao investimento em iniciativas de educação e formação por parte destas populações e também constatamos uma insuficiência, escassez, desarticulação de respostas, excesso de voluntarismo ou voluntariado muitas vezes, descontinuidade temporal das ações e também dispersão territorial das ofertas que muitas vezes são promovidas. Mariana, eu peço desculpa, mas vai ter mesmo agora que concluir, porque já terminou o tempo, ok? Já terminou o tempo. Peço desculpa. Eu vou então passar a palavra ao Epiménio. Há várias propostas. Seria muito importante que as intervenções sejam localizadas, territorializadas. Portanto, tínhamos aqui um conjunto de propostas. Deixo-vos agora 2 minutos, por favor, porque o meu colega tem algo muito importante em termos de boas práticas que nós encontramos no nosso país.
Vou ser telegráfico, portanto vou direto ao assunto. Quero só explicar que há muitos problemas realmente para trabalhar com a inclusão das comunidades ciganas. A nível da educação é um dos eixos principais que temos de trabalhar. Infelizmente isto é um trabalho que não terá uma solução unidimensional, é preciso trabalhar em várias outras dimensões, como a habitação, o emprego, a saúde, a própria justiça, que deixa as comunidades ciganas sempre, que concorre a problemas nestas várias áreas, acabam por concorrer para o problema geral da exclusão das comunidades ciganas. No entanto, há um grande projeto, queria falar de outros, mas vou destacar este, que é o projeto Opera Chavalé. Este projeto foi pensado por um cigano, foi implementado por um cigano em parcerias com não ciganos e foi até hoje o único projeto que teve realmente um impacto positivo a favor da inclusão das comunidades ciganas e na promoção da educação junto às comunidades ciganas. Este projeto consiste em atribuir bolsas a jovens ciganos e a acompanhá-los nesse percurso, pois são universitários de primeira viagem, sem qualquer tipo de experiência, nem qualquer tipo de apoio a nível familiar ou local para os estudos, porque infelizmente as necessidades e prioridades das comunidades ciganas são diferentes da sociedade maioritária. Portanto, gostaria então de deixar este projeto, de destacá-lo, dizer que foi um sucesso porque conseguimos colocar na primeira fase, como projeto piloto, 11 jovens ciganos, entre rapazes e raparigas no ensino superior, em 5-6, perdão, portanto, com mais ou menos uma paridade, e conseguimos agora 25 novas bolsas. Um projeto que resulta, como gostaria de dizer, porque se trabalhou com as comunidades ciganas e não para as comunidades ciganas, que é só a única reflexão que eu gostaria de fazer a todos os que estão aqui sentados e que trabalham com as comunidades ciganas, que é importante não ser só falar de cá para lá, é preciso chamar as comunidades ciganas a falarem e a intervirem, porque só assim conseguiremos atingir o sucesso. Muito obrigado e gostaria só então de deixar-vos com esta imagem. Muito obrigado.